Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Vamos assistir agora a segunda parte da entrevista da Cris Breia. E aqui ela fala pra gente sobre quando ouviu uma voz de trovoada, quando viu o passado e o futuro, e quando soube da sua missão na Terra e muito mais. Vamos nessa? Você chegou a conversar com alguém da equipe médica sobre o que você tinha visto, para saber se de fato aquilo tinha acontecido? Eu quis muito conversar com o próprio médico e contar, sabe? Mas quando ele falou que ele estava fazendo especialização em psiquiatria, nessa época eu já estava estudando a pedagogia, e daí falavam muito em alucinação, delírio, esquizofrenia, essas coisas. Aí aquilo parece que formou assim uma barreira, sabe? E eu não consegui, mas eu queria contar para alguém ali. Eu queria contar, mas eu notava que mesmo depois, quando eu saí do consultório do médico, eu quis ali fora conversar com alguém, as pessoas olhavam assustadas para mim. Você teve um choque anafilático, com parada cardíaca, por causa da dipirona, mas eu entendi que tinha sido informado já para a equipe médica que você já era alérgica. E na conversa depois pareceu que o médico não sabia. Como é que ficou essa história? Afinal, tinha sido informado ou alguém errou ali no meio do caminho? O que aconteceu com relação a esta informação da sua alergia que você já tinha? Carlos, ele reperguntou, tudo isso que você está me perguntando, ele reperguntou de volta, tá? Ele fez a pergunta. Ele disse, eu lembro que você comentou que você ficou inchada. E ele estava anotando, né? Porque ele tinha a minha ficha ali. Ele estava olhando a ficha e fazendo uma carta para mim apresentar para um alergista. Aí ele perguntou o que eu tinha sentido quando eu tomei a dipirona há 15 dias anterior a esse fato, né? Eu disse que eu enchei assim as mãos, enchei os pés e fiquei assim com uma falta de ar, né? Porque eu tive uma dor também semelhante a essa. E foi aplicado o Buscopan com dipirona. Então foi isso que tinha me acontecido. Aí eu perguntei para ele se poderia ter sido alergia. Daí eu disse assim, doutor, mas o senhor não receitou Buscopan com paracetamol? Daí ele disse assim, então, eu receitei. Só que a gente examinando, isso ele conversou ali, examinando os frascos do que foi aplicado em mim, foi encontrado dipirona. Ou seja, foi um erro no meio do caminho. Sim. É porque não teve, essa é uma observação, não teve nenhum outro paciente anterior a mim por um período de 1h30 antes de mim, sabe? Aí depois eu não sei, depois das 8h30 eu já não consigo mais explicar, então, mas eles conseguiram ter acesso ao material que foi dado para mim e foi encontrado a dipirona. Você disse que assim que você chegou, você ouviu uma voz dizendo para você se despedir das suas filhas. E depois você falou no final, assim, eu até anotei aqui, que uma voz disse, você morreu. Eu fiquei um pouquinho confuso. Você ouviu 2 vezes ou eu estou misturando assuntos? Antes de ir para o hospital, quando eu estava em casa, eu já sentia no ar que volta e meia ficava silêncio. Imagina, você escuta barulho. Eu morava na época não chega a dar 150 metros da praia na época, então tu escuta o batido da onda da praia, escuta o vento, escuta tudo, né? E de repente ficava silêncio, um silêncio absoluto, absolutíssimo assim, sabe? E aquilo me incomodava. E quando, na hora que eu vou para entrar no carro, para ir para primeiro pronto atendimento ali, eu escuto uma voz, se despede das suas filhas. E eu dou um beijo e um abraço nelas muito apertado, de despedida mesmo. Eu sinto que eu não vou voltar. Na hora que eu estou indo no primeiro atendimento de socorro, que eu não vou voltar. Não sei por que veio aquela informação, sabe? E eu sinto assim, eu disse assim, eu amo muito vocês, independente do que aconteça com a mamãe.
a mamãe ama muito vocês. E eu vou para lá, sabe? E fica essa coisa, barulho e de repente ausência de barulho, silêncio absoluto. E lá, enquanto eu estava conversando com o médico, eu queria entender o que aconteceu comigo, ali vem a voz, você morreu. A mesma voz. A mesma voz. Isso antes daquele senhor que foi o anjo que levantou você, antes dele aparecer, você ouviu essa voz? Já depois que eu já tinha voltado, já tinha tudo, já estava lá no consultório com o médico fazendo a cartinha pro alergista. Ah, foi quando você ouviu essa mesma voz? Sim, você morreu. E eu conseguia sentir a presença desse ser de luz junto ali. Vi a aura do médico e dava a sensação que aquele ser de luz estava à minha esquerda, de quem olha para o médico. A voz seria desse ser? Sim, parecia ser dele. Só que ele não estava materializado na mesma forma como eu vi durante a IQM, mas eu sentia a presença dele ali. Ou seja, ele já estava te acompanhando antes de você chegar no hospital, visto que ele que te falou para se despedir das suas filhas também. Eu acredito que sim, Carlos. Hoje esse é o entendimento que eu tenho. O médico ter falado para você, aconteça o que acontecer, não saia dessa sala, é uma pista fortíssima de que ele entende muito mais do que a gente possa pensar sobre tudo isso. Porque ele visivelmente estava considerando a possibilidade de você, da sua consciência sair dessa sala, digamos assim. Como eu nunca tinha ouvido até aquele período, e eu depois só fui entender o que era EQM anos mais tarde, né? E aquilo me chamava atenção. Porque eu lembro ainda a última visão de eu olhar assim, ver o enfermeiro, né? Eu lembro dos enfermeiros fazendo pressão nas minhas pernas, eu olhar para trás, olhar assim, não ter piscado a vista, o corpo ainda tremendo, e ao mesmo tempo que eu olhei para lá, vi os enfermeiros, e olhei para cá, já volta a visão para olhar pro médico que está vindo com essa luzinha no meu olho, porque eu vejo a luzinha entrar no meu olho, eu consigo perceber a luz, eu não sei o nome daquele aparelho, aquela lanterninha dele lá que ele usa para olhar a pupila. Quando ele vai, ao mesmo tempo que ele está olhando a minha pupila, eu sinto ela penetrando no meu olhar, ao mesmo tempo eu já estou sentindo a dor saindo do meu corpo. Aquela dor que estava no meu peito, na minha cabeça, tudo isso que eu estava sentindo que era terrível, aquelas contraturas musculares que parecia que estava rasgando os meus músculos, uma coisa muito horrível que eu estava sentindo, ela começa a sumir. E foi nesse momento que você passou a ter duas visões? Sim. Nesse momento que eu consigo ver que eu estou atrás do médico, a hora que ele bota a luzinha no bolso, no que ele bota a luzinha, ele disse, ela entrou em choque, mas antes ele já tinha falado as 3 frases, aconteça o que acontecer, não saia daqui. No que ele fala isso, ela entrou em choque, e ele vai para medir, para ver se eu tenho pulsação, e eles começam ali a ver o meu coração, eu já tenho a visão aqui atrás dele, né, atrás dele ali a visão, e ao mesmo tempo, eu ainda estou no corpo, só que eu não estou mais sentindo dor, estou dentro do corpo, não estou sentindo dor, e não me lembro de estar piscando. Aí aquele ser de luz colocou você sentada no corpo, pegou por baixo e começou a subir. Eu queria saber, e aquela visão que você tinha por trás do médico, permaneceu mesmo quando você foi subindo? Sim, permaneceu. Aí só quando a luz me envolveu. Envolveu a mim, aquele ser de luz, quando ela assim, se fundiu numa só. Porque nós éramos 3, né? A luz do túnel, o ser de luz e eu. E de repente ele se funde. Quando ele se funde tudo num só, ela desaparece e também desaparece já os sons. Eu acho que você falou agora a luz no túnel. É, porque o túnel, o pessoal imagina o túnel uma coisa escura, mas ele era claro. Tá? Você sentia que era uma luz que tinha um caminho lá dentro. Sim, mas por causa daquele sentimento, que a hora que eu vou subindo, eu não posso
que veio a mensagem, né? Aconteça o que acontecer, não saia da sala. E eu tentava me comunicar com o ser de luz, dizendo que eu não podia sair, porque eu prometi para o médico que eu não iria sair. Nesse momento em que você se fundia com a luz e com aquele ser, você mantinha simultaneamente a sua individualidade? Sim, Carlos. Isso foi uma coisa, assim, eu sabia que eu era eu, sabe? Ali não misturou ele em mim ou outra personalidade, não. Eu era eu, continuava sendo eu. E a luz era o quê? Branca? A mesma tonalidade que era do meu corpo, do corpo daquele ser de luz, era a luz. Eu chamo túnel porque, no caso, formou um círculo, sabe? Mas que cor que era? É um branco, mas não é esse branco que a gente olha da nuvem, não é o branco de uma parede, é um branco, eu chamo branco, mas é como se fosse assim, olha, eu chamo branco, vamos dizer, fica como branco, mas para poder a pessoa entender que ele é muito mais do que um branco. Quando entra o ser na sala, você fala, você veio. Isso quer dizer que você já o conhecia. Sim, era esse o sentimento que eu tinha, eu te conheço. Era um sentimento que você estranhava ou você tinha lembrança perfeita de que você o conhecia? Eu sei que depois você vai falar sobre outras experiências. Isso tem a ver com experiências anteriores? Na hora ali, Carlos, eu senti assim, que eu conheci, havia duas de mim, assim, vamos tentar traduzir assim. Uma que entendia que eu o conhecia, e ao mesmo tempo aquilo era um cenário novo. Então não houve um reconhecimento facial, até porque você não tinha detalhes do rosto dele, né? Não tenho detalhes do rosto. A voz, sendo dele, também pareceu ser uma voz já conhecida? Sim. Era essa a informação que eu tinha. Como se parte de mim o conhecesse há muito tempo e parte de mim a experiência era recente. Era nova. Teve uma parte que você falou do amor eterno, quando você estava falando daquela luz. Para mim não ficou muito claro. Eu queria perguntar a você, isso é a forma que você define aquela luz, como se fosse um amor incondicional? É isso? Sim, Carlos. Já na hora que está aquele ser, com a sensação que eu tenho que ele está sorrindo para mim, ali eu já me sentia amada. Ele irradiava esse amor, ele emanava esse amor, sabe? Aquilo foi chegando. Assim, humanamente olhando para mim, naquele momento presente que eu estava vivendo muitos conflitos pessoais, né? Muitos problemas pessoais. Então, às vezes você não se acha amado, não se acha amado por um amigo, por uma amiga, não se acha amado por um relacionamento, né? Então, eu estava vivendo problemas particulares ali, né? Então, mas quando aquele ser veio, ele não te condiciona se o teu cabelo tá bonito, se o teu corpo tá bonito, se a tua pele tá bonita, se a roupa que você tá vestindo ou não tá vestindo tá adequada. É um amor que não pontua algo para você ser amado. Apenas te ama pela tua essência. Quem você é. Te ama pela tua essência. Sabe? É uma coisa que toda vez quando eu lembro disso, eu me emociono muito. Porque você é amado pela sua essência, quem você é. Isso aqui, corpo, mão, a pele, se tem rugas, se tem cabelo branco, se não tem, nada daquilo importa. Se você fez, deixou de fazer, deixou de amar alguém, nada. É um amor, por isso que eu disse, é um amor realmente incondicional, um amor infinito, que parece que nunca vai acabar. Você disse que você subiu, a luz foi diminuindo até o momento que você acordou de volta no corpo. Porém, depois você soube que você subiu e desceu 3 vezes, conforme foi relatado para você por aquela senhora, né? Sim. Mas você não se lembra disso, você se lembra de ter ido e voltado. Isso está correto? Sim,
Só disso que eu lembro. Quando eu vejo essa questão e como foi desenvolvido que você voltaria porque você tinha uma missão, me dá a entender de que fora daqui também existe o livre-arbítrio, ou seja, as coisas não estão tão determinadas assim. É como se pelo curso natural das coisas fosse para você ir embora, mas houve um repensar fora daqui que determinou que você deveria ficar. Isso faz sentido para você sentir que existe também um livre-arbítrio fora daqui? Faz, Carlos, faz, porque eu não lembro de ter conversado, não lembro de ter pedido para voltar, né? A única sensação que fica para mim, por uns 15 dias ficou, mais ou menos, eu tenho, eu vou botar com raiva, entre aspas, não, porque é uma raiva de odiar muita coisa. Mas, como fosse assim, estava tão bom lá, por que me trouxeram de volta, sabe? Então, assim, eu não queria ter voltado, ainda que eu tinha minhas filhas me vendo, eu lembro que eu estava assim na rede, olhando para elas, eu amo você, mas aquilo era tão bom que eu não queria ter voltado. Mas na hora você não teve nenhum pensamento, porque não foi dada a você a possibilidade de, tipo, você quer voltar ou não. Isso não aconteceu. Não, eu não lembro dessa conversa, não lembro de nada disso. A única coisa que eu tinha era um sentimento porque me trouxeram de volta, mas não, eu não estava com relação ao médico. Parece assim que eu me comunicava com alguém. Vocês me trouxeram de volta. Por quê? Estava tão bom lá. Depois, você entendeu? Depois, eu estava em casa, depois da casa da senhora, naqueles 15 dias ficou esse interrogatório. E qual é a minha missão? E aí, onde eu perguntava para eles. Como se eu tivesse um entendimento. Assim, eu vou tentar traduzir o que eu sentia depois, nesses 15 dias. A sensação era que eu não estava só com aquele ser de luz, que eu estive com mais pessoas. E que foi uma decisão como se fosse assim, de um coletivo. Que eu precisava voltar porque eu tinha uma missão. Foi decidido ali, uma reunião, sabe? Parecia que aquele dia realmente era meu último dia, eu estava já me despedindo. Beleza, vou partir. 2007, em janeiro de 2007, estou partindo, estou indo embora para casa. Mas, por algum motivo, foi feita uma reunião e decidido, não, nós vamos dar mais um tempo para ela aqui na Terra, ela vai ter uma nova missão. Como se fosse esse entendimento, sabe? Ó, ela vai ter uma missão. Você não sabe dizer se é uma nova, se é a continuação de uma antiga, isso você não sabe? Não, só sabia que era isso. Mas isso foi durante os 15 dias depois, tá? Durante os 15 dias. Eu saí do hospital, vim para casa, começou essa informação chegar. E começou daí chegar muitas informações, a qual eu nem compreendia porque que eu sabia. Me chamou a atenção que 3 pessoas diferentes falaram de um propósito na sua vida. O médico, o motorista da ambulância e aquela senhora que encontrou você. Sim. As 3 falaram essa palavra, propósito, ou você está traduzindo aqui de uma forma simplificada? Como é que foi isso? De que forma essas 3 pessoas colocaram esta questão de você ter um propósito ou missão? O médico foi bem enfático. Ele disse assim, você ainda tem uma missão. Ou você não cumpriu ela ainda, na totalidade, ou você ganhou uma nova missão para fazer. Essa foi a resposta do médico. Daí eu fiquei paralisada, sabe assim como quem diz, então esmiuça aí para mim porque eu quero saber o resto, né, que eu voltei de lá e eu não sei. E essa senhorinha, a mesma coisa, ela disse era missão, você tem uma missão ainda na Terra para cumprir. E o da ambulância, ele disse, você só voltou porque você tem um propósito. Cris, somando tudo que eu entendi sobre a sua trajetória até hoje na sua vida, a sensação que eu tenho é que essa experiência de quase morte é o que nos permitiu estar aqui conversando,
mas ela está dentro de uma rede complexa de informações que aconteceu desde muito cedo. Então eu gostaria muito que você compartilhasse tudo isso conosco. Por favor, a palavra está com você. Obrigada, Carlos. Então, quando eu tinha 6 anos de idade, isso no ano de 79, de 1979, né, tem que revelar a minha idade, eu lembro que era o mês de setembro, porque minha irmã nasceu, foi o meu presente, eu ganhei uma irmã de presente de aniversário. E o melhor presente que alguém pode ganhar. E eu lembro que minha mãe estava fazendo minha irmã dormir, ela tinha, eu acho que não devia ter 6 dias de vida, mais ou menos, esse período, e eu estava lá fora quietinha, porque a minha irmã tinha que dormir, e eu estava olhando o céu, e o céu aquele dia estava sem nenhuma nuvem, nenhuma, um céu assim, azul, mas um azul límpido, totalmente límpido, sabe? Aquele azul sem nenhuma nuvem. E eu fiquei ali sentadinha, olhando, enquanto a minha mãe estava tentando fazer ela dormir, que minha mãe depois ia fazer algo para mim. E eu fiquei ali sentadinha, olhando, e disse assim, mas deve morar alguém nesse céu, porque ele é tão lindo. Sabe aquela inocência da criança de 6 anos? E eu ali sentadinha, olhando. E no que eu estou olhando para o céu, aquela voz, é uma voz, ela parece assim, quase parecida, tentar descrever, mas até hoje eu não consigo achar as palavras corretas. É como se ela fosse assim, quando o raio cai, sabe? Mas não aquele raio muito perto, aquele raio um pouco mais longe, aquela trovoada assim, que dá aquele cabum da trovoada, e ao mesmo tempo, como se fosse um barulho de uma cachoeira com muitas águas junto, sabe? E nítido, aquilo era nítido, aquilo ecoou o meu nome, Cristiane, e aquilo ecoou assim, dando eco no céu, chamou pela segunda vez Cristiane, e aquilo ecoou de volta no céu, e chamou pela terceira vez Cristiane, e aquilo ecoou, mas a voz não era feminina, a voz era masculina, só que com esse formato, esse timbre de voz, como fosse uma trovoada muito longe caindo, né, aquele barulho do raio quando cai, aquele estrondo que ele faz, mas assim, não tão forte quando cai perto, né, assim, mais ou menos aquela intensidade, mas disse o meu nome. E eu levei um susto, dei um pulo, porque aquilo assim foi muito forte, o barulho, e eu entrei dentro de casa correndo, tremendo, assim, mãe, a mãe me chamou. Aí minha mãe, não, eu tô fazendo a sua irmã dormir. A mãe não ouviu? Ouviu o quê? Eu disse, lá fora, olha o barulho que fez no céu. Chamou meu nome. Alguém que mora naquele céu chamou meu nome. Porque no local que nós morávamos, isso era em Joinville, era uma cidade assim de loteamentos novos, então nós não tínhamos vizinhos, e os poucos vizinhos que tinha, você não tinha eles em casa, né, porque a maioria trabalhava fora, e também não era comum ver crianças na rua, era um loteamento assim novo, pouquíssimas, eu acho que se tivesse 20 casas ali naquele período, era muito, e assim, muito afastada uma da outra. E, para tanto, no colégio que eu fui estudar, eu só encontrei uma única Cristiane. Não tinha nem a possibilidade de alguém estar chamando um filho por ali, né? Não tinha, eu conhecia depois todas as crianças ali da vizinhança, então não tinha ninguém com esse nome. E aquilo me incomodou. Assim, incomodou no sentido de querer saber quem, então, que mora naquele céu, já que chamou meu nome. Então, alguém mora lá, né? E eu queria saber. A partir daquele momento, começa as minhas experiências, propriamente, vamos dizer assim, começa o começo de tudo, a partir desse período. A partir desse período, eu creio que um pouco mais para frente, eu começo a ter sonhos assim, muito, muito realistas, sonhos muito vívidos,
sonhos de coisas que estão para acontecer, inclusive de uma senhorinha que faleceu, sonho depois que eu vejo, eu ainda nunca tinha ido a um velório, né? Então eu vejo um irmão de uma colega minha, vizinha ali nossa, de criança que a gente brincava, eu vejo o irmão dela deitado numa caixa de madeira com a mão assim, e eu com a maior inocência falo isso para ela, eu disse, eu sonhei, eu vi teu irmão tá deitado e ele tá numa caixa de madeira, e vocês estão tudo ao redor dele chorando. E ela fica braba comigo. O que? Tu tá dizendo que o meu irmão vai morrer? Eu disse pra ela, mas eu sonhei. O que é? Isso é morte? Porque eu ainda não tinha noção do que era morte, porque eu ainda não tinha vivenciado a questão do luto, de ver alguém falecer, né? Então, era uma informação a qual eu não sabia descrever, então só dizia que era uma caixa de madeira. E nessas experiências que começa de 79 para cá, eu lembro que eu ainda não estava em período escolar, eu ainda ia para a escola, eu entrei com 7 anos na escola, eu começo a ter uma das experiências mais impactantes para mim ali, aos 6 anos, que é que alguém me chama, novamente aquela voz parecida com a voz da trovoada, me chama, e aí quando ela me chama só uma vez, e quando ela me chama, eu já estou no teto do quarto, assim, e do teto do quarto eu tô com medo porque tá escuro, porque quando criança a gente tem medo de escuro, né? Então, eu tô com medo do escuro, e ao mesmo tempo que eu tô com medo do escuro, aquela voz tá me acalmando. Não tenhas medo. E no que eu vou subindo, eu vejo que lá fora tá claro, tem lua. Não tá escuro lá fora. E o medo vai embora. Essa experiência você teve dormindo? Dormindo, com 6 anos de idade. Enquanto que aquela primeira você estava acordado olhando para o céu. Olhando para o céu. Ok, continue. E daí chamou, não sei o horário, porque estava escuro, então não tive acesso. Eu sei que eu já devia estar num sono bem ferrado. Então, eu sei que aquilo ali sugou assim, e eu fui, eu estava levinha, assim, fui flutuando, fui subindo. E no que eu fui subindo, eu sei que eu fui em direção às estrelas, porque aquilo me chamava a atenção, as estrelas. E quanto mais eu chegava perto delas, eu vi que elas brilhavam. E ao mesmo tempo que eu vi que elas brilhavam, a casa dos meus pais foi ficando pequenininha, pequenininha, assim, até que desapareceu, eu não conseguia ver mais. E ao mesmo tempo eu só via que tinha uma criança, eu vou falar a minha linguagem de criança, era uma bola azul. Eu olhava para baixo e via uma bola azul, mas era uma bola azul que tinha uns detalhes. Então né, vamos dizer assim, na minha concepção era uma bola azul com alguns detalhes. Não entendia de globo terrestre, não entendia de planeta, não entendia de nada. Aquilo ali para mim era a única informação que eu tinha, que era uma bola. E eu fui. No que eu fui, eu já estava fora do planeta Terra. E ao mesmo tempo que eu já estava fora do planeta Terra, eu já estava dentro de uma nave. Eu chamo nave porque eu não sei outro nome para dar para aquilo ali. Eu vejo que eu estou em pé, na altura de uma criança de 6 para 7 anos, e ela tem um painel, assim, na minha frente, né? Um painel cheio de comandos, cheio de coisas, botões, e tem uma tela, como se fosse de vidro, mais ou menos, eu creio 60 centímetros por 40, mais ou menos, essa tela. Hoje, com a dimensão mais ou menos que eu entendo, lembrando das minhas mãos, eu creio que ela deveria ter esse tamanho, essa tela. E do meu lado aqui, no lado esquerdo, está um senhor, muito amoroso, e ele disse, oi minha criança, porque eu me assusto a hora que ele chega. Ele disse, não tenha medo, minha criança. Está gostando do passeio? Eu disse, eu estou com medo porque eu passei no escuro. Não, mas você não vai precisar mais ter medo, não vai ter escuro quando você voltar. Aquela coisa, aquela linguagem bem infantil, né, bem criança mesmo, porque eu não tinha acesso a essas informações. E daí nisso ele me mostra como funcionava aquela tela. E ele mostra para mim, ele faz com os dedos, e é uma coisa linda de ver e ao mesmo tempo assustadora, porque, né, ele faz assim e aquela tela se expande. E eu vejo os planetas, e daí nisso eu vejo o planeta Terra. Aí eu vejo, daí ele vai esticando, ó, é aqui que você mora, a sua casa fica lá.
naquela tela ali, ele está mostrando. Aí, de repente, ele fecha depois com a mão, assim, e aquela tela fica longe. Você quer brincar um pouco? Eu disse, eu quero, eu posso? Pode brincar, minha criança. Ele me chama o tempo todo de carinhoso, minha criança. E daí eu vou lá e começo. E daí eu vejo que tem planeta meio avermelhado, eu vejo que tem um planeta ali azul, daí aquele azul ele dizia para mim que é onde eu morava, e que tem outros planetas, e que tem o Sol, daí eu vejo assim umas coisas no Sol, que tá tudo, parece estar explodindo, e daí eu disse, mas por que aqui não dói o olho? Né? Eu fico para ele assim, por que aqui eu consigo ver o Sol e não dói o olho? Aí ele só sorri e não me responde. E daí eu começo a brincar com aquilo ali. Aí ele faz um carinho nos meus cabelos aqui atrás, ele disse assim, minha criança, nunca se esqueça, você é muito amada. E não tenha medo do escuro. E nisso ele disse assim, você quer conhecer mais uma coisa? Eu disse assim, eu gostaria, eu posso conhecer? Pode. Aí ele me mostra o estado de Santa Catarina. Hoje eu sei que é o estado de Santa Catarina por causa do relevo que hoje eu reconheço. Né? Hoje a gente tem acesso a informações de satélite, então você consegue reconhecer o relevo. Ele só tem uma novidade, uma surpresa para você, então. E ele vai naquela tela e ele me mostra o estado de Santa Catarina, parte do Rio Grande do Sul, parte do Paraná, que na época eu não tinha acesso à informação. E ele disse, aqui, nesse lugar, morou bichos muito grandes. Ele me fala com essa informação, que foram bichos muito grandes, muito maior do que você, muito maior do que seu pai, do que sua mãe, muito grande mesmo. Olha, eu acho que eles eram maiores até do que a sua casa. Eles moraram aqui. Aí ele me mostra eles caminhando ali, como se aquilo fosse pertencente ao passado, mas ao mesmo tempo fosse presente ali acontecendo. Ele me mostrava naquela tela ali. E ele me mostrava, e ele disse assim, lá perto da cidade onde você mora, também cai neve. Mostrava floquinhos de neve, mostrava que lá naquele tempo daqueles dinossauros, hoje eu sei que são dinossauros, né? Mas ele dizia assim, ali antes não fazia, não, era diferente, olha as árvores que tinha naquela época, olha tal coisa que tinha naquela época e tal, e dava a entender que aquilo não existia mais. Ele conversava comigo, me explicando como se fosse uma aula de biologia, né? É assim, me mostrando os bichos que viveram ali, que não existiam mais, que tinham árvores, e que um dia eu saberia que aquilo não era um sonho. Ele disse, você vai saber que isso não foi um sonho, que você viu, porque vai ter uma reportagem falando de uma cidade que tem fósseis. Nunca se esqueça dessa palavra. Vai ter fósseis. Quando você ouvir falar a palavra fóssil, fóssil é um animal que existiu lá atrás. Hoje ele está em forma de pedra. Aí eu disse assim, mas eu já estou aqui há muito tempo, eu tenho que voltar, meu pai vai brigar comigo, porque eu tenho que voltar para casa. Calma, já vou te levar, o seu pai ainda não acordou. Pode deixar, já vou te trazer. E simplesmente eu tenho a sensação que eu acordei no corpo. Sabe aquela coisa? Acordei. E eu fui correndo contar assim para minha família, aquela coisa. Eu vi dinossauro. Mas era uma informação, assim, vaga para minha família, sabe? Porque, como você viu dinossauro? Nós nem livro de dinossauro nós temos em casa, nem TV com programação de dinossauro. Eu vi que neva, eu vi que tem neve, e eu quero ver a neve, sabe? Daí tá, eu cresci com aquela informação, fui para a escola, tudo, e quando chegou na fase escolar, eu vi os professores explicando e falando de geografia e tal, ali naquela fase escolar, lá que começa a entrar conhecimento do estado de Santa Catarina. Eu perguntei um dia para uma professora se existia dinossauro em Santa Catarina, né, para tirar aquela dúvida, porque ele disse que eu iria descobrir que aquilo não tinha sido um sonho. Uma informação bem relevante. Naquela tela que ele mostrava, eu lembro que tinha um botão um pouquinho abaixo da tela, e tanto ele ia para trás, a era do dinossauro, e ele ia para frente, e eu via muitas guerras na frente.
e via até depois de eu existir, que eram muitas guerras. Diz que aquilo eu ficava encolhida nele, abraçava ele, que eu não queria mais ver aquilo. Ele disse: não tenha medo. E ele me mostrava tanto para trás os dinossauros, né? E ele me mostrava para frente guerras. E entre essas guerras que eu vi, uma das coisas que me chamava muita atenção ali, que eu nunca esqueci, foi que eu vi um muro sendo derrubado por marretas. Que anos mais tarde eu fui compreender que era a queda do muro de Berlim. Mas eu via muitas pessoas ao redor de um muro muito grande, e sendo derrubado. Aos 6 anos eu já tinha essa informação, que eu via isso, e que haveriam muitas guerras sucessivas depois. E tá, daí voltando à escola. Aí eu perguntei, acho que eu devia estar no 5º ano, se havia dinossauros. Aí a professora disse que não, porque só tem para os Estados Unidos, só tem para a Austrália, que não sei o quê, que tal, que no Brasil não tinha dinossauro. Mas aquilo, sabe assim, não colava. Disse, tá, ou então vai ver que eu tive um sonho mesmo, então não é real. Aí eu perguntei uma outra aula: neve em Santa Catarina? Não, porque até depois eu fui descobrir que aquela professora nem era de Santa Catarina. Eu acho que ela veio do Nordeste. Então ela não tinha essa informação também. Então eu não posso dizer que ela não sabia, porque ela realmente não tinha essa informação. Mais tarde, anos mais tarde, eu fui saber que ela era recente ali. Então ela não conhecia o estado de Santa Catarina. E daí tá. Aí quando eu estava na 8ª série, veio uma informação numa reportagem que tinha neve caindo. Isso foi em 88. Aí eu disse: pois é, ó, tem neve. Tem bastante frio, tem neve. E dos dinossauros, foi uma reportagem, deve estar fazendo mais ou menos uns 4 anos atrás, que isso daí foi o que me chamou a atenção. Foi de Alfredo Wagner, é uma cidade não tão próxima aqui de Indaial, onde eu resido, mas vamos dizer assim, seria na linha da 470, acompanhando, chegaria Alfredo Wagner. Tem fósseis de resquícios de área da época, vamos dizer assim, que pertenceu aos dinossauros, né? Então, tem pedaços, é comum às vezes encontrar pedaços de árvores petrificada, alguns detalhes de fósseis, né? Então, ele disse que eu iria ver uma reportagem e que iria comprovar que eu não estava sonhando, que realmente eu vi. Né? Isso há uns 4 anos atrás eu só fui ter essa informação, e por causa dessa informação que eu busquei mais conteúdo e descobri realmente muita coisa que hoje os cientistas também estão trazendo, que realmente o Brasil teve vários animais pré-históricos, né, dinossauros, alguns ainda estão sendo achados, e essas informações. Quando você saiu do corpo aos 6 anos, você, fora do corpo, você se sentia criança? Sim, criança sim. Eu me sentia criança. Para tanto que a altura minha era na cintura dele, e eu via que os equipamentos, assim, eram mais altos do que eu, então, né? E o mais interessante também, que não estava só eu e ele naquela nave. Eu digo por que era uma nave, porque eu via que tinha um vidro grande na frente. E daquele vidro você via planetas. Você via, assim, muitas coisas lá fora. Né? E para trás eu tinha uma sensação que para trás de mim haviam pessoas trabalhando, fazendo alguma coisa, mas em nenhum momento eu tive curiosidade, porque aquela tela me chamava mais atenção, de olhar para trás quem eram as pessoas que estavam com ele, acompanhando ele ali. Mas eu consegui identificar que era uma nave porque tinha um vidro na frente, assim, né? Esse senhor que você viu, que chamou você de minha criança, é o mesmo que apareceu na EQM? A sensação que eu tenho é... Inclusive pela voz? Não pela voz em si, mas pela manifestação do amor que ele tem. É como se o amor tivesse uma frequência, uma energia, sabe? E eu reconhecesse aquela vibração de amor. E é coincidência ou tanto ele falou quando você estava na nave, você é muito amada, que é exatamente a mesma frase que aquela senhora falou para você também, que você é muito amada? Olha,
Eu acho que é para reforçar, porque quando criança, um complemento a mais, eu me sentia não me encaixando, né? Eu tinha uma sensação assim que eu não me encaixava. Tinha um pai, tinha uma mãe, tinha irmãos, mas eu não me encaixava. Parecia assim que eu tinha uma saudade de algum lugar. Isso assim, me acompanhou desde a mais tenra idade, até onde eu busco a minha memória, eu tenho saudade. A princípio, eu achei que fosse porque meus pais vieram para Santa Catarina quando eu tinha 1 ano e meio, e fosse saudade da minha avó. Em 82, nós fomos visitar minha avó. 82 não, 83 nós fomos visitar minha avó no Rio de Janeiro. E só que a saudade não passava. Ainda continuava. Então não era da minha avó, não era daquele local. Era sempre uma saudade de um local, sabe, que eu sentia. Aquela voz que você diz que era uma voz de trovoada ou voz de trovão, mas você falou também de cachoeira. Como se tivesse... Tenta imaginar uma voz de trovão, que dá a voz, quando fala o teu nome, é como se fosse o timbre de uma trovoada, mas uma trovoada, não sei calcular a distância, que ela tem um timbre, né? Quanto mais perto de você o raio cai, ela tem um timbre mais agudo. Assim, fosse mais grave, assim, aquele timbre mais grave, e ao mesmo tempo que ela tem aquele timbre grave, ela tem junto, como se fosse barulho de muitas águas. Junto, sabe? É junto. Eu não sei discernir se é a voz muito grave e junto tem um barulho de água junto, sabe? Como se fosse assim, igual como nós estamos conversando e de repente eu tô com uma torneira ligada perto de mim e tá vindo a minha voz e o som de barulho de água, sabe? Então é isso que até hoje eu nunca consegui compreender, só sei que era uma voz, um timbre grave, como se fosse uma trovoada, assim, mais distante, grave, e ao junto tinha um barulho de muitas águas, como se fosse aqueles barulhos assim. Eu já tive a oportunidade de ouvir uma cachoeira caindo, né? Eu já tive perto, então eu digo assim, aquele barulho que a água faz quando ela está batendo no plano ali na água, sabe? Aquele barulho lá embaixo na cachoeira, ali quando ela está caindo, aquele turbilhão assim de água, aquele eco aquele barulho ali, como se fosse barulho de muitas águas. Você chegou a ver o exterior da nave? Não, só o interior. Eu lembro que tinha um painel na frente, essa tela que eu falei para você em cima do painel, que eu tinha que ficar bem na pontinha dos pés para conseguir visualizar ela, e acima do painel tinha esse vidro, talvez com a minha altura de criança, eu diria que deveria ter uns 2,5, o painel de vidro, aquele vidro todo externo ali. E através desse vidro você via a Terra ou ela estava pequena demais para ser vista? Muito pequenininha, muito. Ela parecia assim uma azeitona. Agora, falando sobre o botão que deslizava, que mostrava tanto os dinossauros quanto as guerras, ele quis te mostrar os dinossauros. Como é que você viu as guerras? Ele deslizou para frente o botão também? Nessa hora, que eu estava tão maravilhada, vendo aquilo ali, eu fui e me debrucei para ver mais. E no que eu me debrucei, sem querer, eu bati no botão. E aquele botão avançou, e aquela tela que estava mostrando os dinossauros começou a mostrar guerras. E eu fiquei com medo, que eu não queria mais ver aquilo ali, porque assim, não é em si só a cena da guerra, eram os detalhes da guerra, como as pessoas morriam, a crueldade como as pessoas eram mortas. Então era uma cena assim muito, muito chocante para mim, enquanto criança aos 6 anos. Né? Assim, até hoje, para mim, adulto, ainda é chocante essas imagens. Então, era assim, situações muito tristes mesmo do que eu estava vendo. E daí eu me virei e grudei, que eu não queria ver aquilo ali. E ele fez o quê? Aí ele me mostrou, como se ele acelerasse, ele tivesse controle sobre aquilo ali, ele me mostrou aquele muro, homens, mulheres batendo com marreta, martelo, batendo e derrubando o muro. Ele disse assim, isso aqui será no seu tempo. Mas virão outras guerras, que virão também no seu tempo e depois do seu tempo. Mas eu não vou lhe mostrar.
sabe? Daí ele reduziu o botão e deixou como se fosse o tempo presente. Então ele deu a entender que mesmo daqui a 50, 100 anos, teremos outras coisas desse tipo, é isso? Sim, era como se fosse algo muito mais além, vamos dizer assim, de um tempo que eu passaria, sabe? Porque daí já era eu via prédios, esse filme me mostrado muito rápido, ele não deixou eu ver a parte de sangue, da violência, sabe? Ele só me mostrou alguns detalhes ali do que iriam acontecer, mas assim, o que época seria, para mim entender que épocas seriam. E eu via que as pessoas tinham na casa delas, né? Eu conseguia ver esse detalhe. Gente, para mim, quando criança, era uma caixa que tinha um vidro, semelhante à TV. Hoje, eu entendo que era computadores, mas na época eu dizia que era uma caixa que tinha um vidro, parecido com TV, mas não era uma TV. Aí, e elas iam ficando fininhas, e eu vi tudo ali ele mostrou para mim que isso seria no meu tempo, que eu iria acompanhar essa transformação tecnológica, que elas iriam ficar fininhas. E ainda depois dessa tecnologia, viria a tecnologia de hologramas. Sabe? Que essa seria uma outra tecnologia, e viriam outras tecnologias depois dessa. Que daí eu não sei o nome que se dá para essas outras tecnologias. Sabe? Que eu não consigo descrever o que seria para vocês, assim, para mim hoje, o que seria hoje, o que seria. Eu vou até a tecnologia do holograma. Aí eu vejo o holograma, que é um aparelhinho que as pessoas têm na casa deles, parecido assim como um coisinha, e ele abre, e ali as pessoas conversam, recebem mensagens como fossem memórias também, arquivos, sabe? Como se elas usassem no dia a dia delas. Nós já conversamos anteriormente, eu sei o que você vai contar mais para frente, mas eu quero colocar uma pergunta. Muitas pessoas falam que o planeta Terra está numa fase de transição, coisas assim, e o nosso papel aqui é registrar as informações e que cada um tire a sua conclusão. Nós estamos compartilhando. Nesse sentido, eu queria perguntar a você o seguinte: quando você fala que você viu conflitos agora e depois mesmo, num futuro não tão próximo, isso significa alguma mudança no nosso entendimento, no possível entendimento de que esse planeta estaria passando de um estágio para outro? Porque se continuam esses conflitos, a sensação que dá é que essa transição é longa, ou é outra compreensão que eu devo ter? Quando eu estava vendo, Carlos, ali, aquelas informações, eu vi que quando ele me abraçou e ele estava com a mão esquerda mexendo o botão, ele disse, mas isso não vai ser para sempre. Sabe? Ele me mostrou que aquilo não era para sempre a guerra. Que a guerra não seria para sempre. Que haveriam guerras depois que eu me fosse. Mas as guerras não seriam para sempre. Iriam haver um tempo que não iria mais existir as guerras. Se é daqui a 100 anos depois de mim, se vai ser daqui a 1000 anos depois de mim, ou se vai ser daqui a 2 anos depois de mim, eu não sei essa informação, mas ele me mostrava que iria avançar as tecnologias, como as pessoas iriam se comunicar. Desde o celular, aos 6 anos já tive acesso a essa informação, mas que me confortou, enquanto criança, com as cenas tenebrosas que eu vi de uma guerra, que é os bastidores de uma guerra, foi que ele me disse que aquilo não seria para sempre. Então, isso é uma coisa que essa informação que eu carrego, que dá uma certeza, assim, que isso vai acabar, vai ter um fim. A sua resposta dá a entender de que o nosso aprendizado será um pouco lento, talvez? É como se a gente bloqueasse as nossas memórias, bloqueasse quem nós somos de verdade, e se esquecêssemos de quem nós somos. E quem nós somos de verdade? Somos seres maravilhosos de luz, de amor.
Nós somos esse ser. Foi essa informação que essa madrugada. Era isso que é a minha missão. É falar que nós somos esses seres lindos. Que você viu lá na sua IQM. Olha quem você é. Você viu ódio? Não. Eles conversaram essa madrugada comigo. Você viu ódio? Não. Você viu alguma condição da cor da tua pele, do teu cabelo, para te buscar? Não. Você é isso, você é essência de amor. Aí, por isso que eu fico bem nervosa, porque, Carlos, é muito assim, ó, sabe? Não deixem de assistir, mas não deixem mesmo de assistir a terceira parte da entrevista da Cris Breia, que vai ser publicada no dia 19 de março. Pode anotar na agenda. Nessa terceira parte, ela conta pra gente sobre quando foi para bem longe do planeta Terra, sobre as vozes que clamam por ajuda, sobre a origem da matéria e muito mais. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse bundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?